todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou Goticlair e hoje trago-vos finalmente vídeo de opinião, é verdade. Apesar de ter alguns em atraso, vou já gravar este, porque senão depois vou-me esquecer. Pois é. Ora bem, o vídeo de hoje é então sobre o livro A Balada dos Pássaros e das Serpentes, um livro da autora Suzanne Collins, e este é, o começo, entre aspas, da série Hunger Games. É através e é com este livro que ficamos a conhecer um bocadinho como é que tudo começou a nível dos Jogos da Fome, a história do Snow, como é que os tributos muitos anos antes eram tratados no Capitólio, como é que tudo acontecia naquela época. Passados, se não estou em erro, 10 anos, mais ou menos, da guerra. Acho que é mais ou menos isso. Eu penso que tenha sido mais ou menos 10 anos após a guerra. Se não estou em erro, são os 10º Jogos da Fome que eles falam aqui. E então temos, na realidade, quase que uma surpresa, todo o livro. E uma surpresa porquê? Eu pessoalmente não estava a contar com muitas das coisas que encontrei nesta história. Não me surpreende, apesar de tudo, não me surpreende a história do Snow, porque alguma coisa tinha que lhe ter acontecido na juventude e na infância para que ele se tornasse um presidente de Panem tão cruel, tão cheio de ódio, principalmente para certos distritos. Então não me surpreende realmente talvez a reação dele aos 10º Jogos, aos jogos que ele teve que estar como mentor. Surpreendeu-me, sim, a forma como a história se foi desenrolando. Isso sim, surpreendeu-me, porque não contava que houvesse uma mudança tão radical nas personagens, pelo menos em algumas delas. E isso sim foi uma surpresa. Eu acho que este livro, na realidade, veio-nos trazer algo de diferente para esta série. Eu pessoalmente só li ainda o primeiro livro, do Hunger Games, mas com o primeiro livro, e claro, vi os filmes todos, mas com o primeiro livro tive a sensação de que algo tinha acontecido para que houvesse um ódio tão presente na sociedade, principalmente na sociedade do Capitólio, e especialmente no Snow. Tive sempre essa percepção, e depois com os filmes ainda mais, mas não sei muito bem como é que estão os outros 2 livros. Eu tenho aqui as edições em inglês do 2º e do 3º, tenho estas edições aqui, que ainda não li, mas que entretanto vou ler. Quero reler o primeiro livro e depois ler este de seguida. Só tenho estes em inglês, os outros tenho em português. E porquê que eu digo isto? Tudo sobre o Snow e sobre as personagens, essas coisas todas. No caso do Snow, temos uma personagem que perde o pai na guerra, em que a mãe morre num parto. O Snow vive com a avó e com uma prima, se não estou em erro. Então temos uma personagem que imediatamente percebemos que tem muita mágoa dentro dele, tem muitas recordações, apesar de ser muito novo, tem muitas recordações negativas daquilo que foi vendo ao longo dos anos de guerra, principalmente da forma como as coisas que aconteciam na rua. Tenho descrições bastante macabras sei lá, por exemplo, de corpos espalhados na rua, dele sair de casa e ver coisas que uma pessoa não imagina, que poderia haver ou uma outra pessoa a fazer. Por isso, tudo isso são situações muito estranhas. Estamos a falar para vocês terem uma ideia, este livro é um livro que tem muitos triggers, desde canibalismo, violência contra pessoas e animais, sei lá, tanta coisa mesmo. Acho que talvez aquilo que me chocou mais foi a parte do canibalismo. Acho que esse é o pior. Sei lá, temos parte de homicídios, temos imensas coisas bastante complicadas. Temos também algumas referências à prostituição, por aí fora. Coisas mais assim que passam e que uma pessoa, se calhar, se for a ler muito rápido, não se apercebe, mas que quando se lê mais devagar o livro, vamos nos apercebendo disso.
Então, com a história do Snow, com o passar dos capítulos, vamos percebendo que o Snow é então um jovem bastante magoado com a vida, com a guerra, com tudo aquilo que foi acontecendo nos anos anteriores. Aos 18 anos, ele estava na academia e ele e os colegas têm que ser mentores dos 10º Jogos da Fome. E é a partir daqui que vai haver uma mudança radical na personagem do Snow e noutras personagens que vão aparecendo. Para vocês terem uma ideia, o próprio Snow, por um lado, tem pena dos tributos, mas por outro, sente que o ser mentor e o ter uma tributo que possa ganhar os jogos o vai levar a ir para a universidade, o vai levar a ganhar prémios, por isso vê a morte de pessoas como um benefício para ele. Existe então aqui uma balança entre duas coisas que ele próprio não consegue entender como é que existe uma diferença tão grande. Uma das coisas que mais me surpreendeu é a violência e as descrições tão, sei lá, macabras, um bocadinho duras. Uma descrição bastante dura dos tributos. Enquanto os tributos nos Jogos da Fome, apesar de irem para uma arena morrer, mas são tratados com luxos, com isto e com aquilo, é-lhes dada com muita comida e tudo mais. No caso dos 10º Jogos da Fome, isso não acontecia. Os tributos eram tratados como lixo, como não sendo ninguém. Então a própria descrição deles é muito má. São as crianças que estão desnutridas, em que passam fome, mesmo no tempo que estão no Capitólio até o início dos jogos, passam fome, estão inseridos em jaulas como se fossem animais, por isso existe uma violência constante a esse nível. Também não temos uma perspectiva tão grande de todos os tributos, são focados, por exemplo, a Lucy Gray, a tributo feminina do Distrito 12, que era então a tributo do Snow. Depois, o rapaz do Distrito 12, acho que não é muito falado, fala um bocadinho dele porque vai-se aliar à Lucy. Os tributos do Distrito 5 também são falados, vagamente, e não constantemente, mas também são falados. E depois, já quando estão na arena, existe então uma descrição um pouco mais alargada de tudo aquilo que acontece, e então aí sim ficamos a conhecer mais profundamente outros tributos de outros distritos que não conhecíamos até então. Assim como também os colegas do Snow, vamos ficando a conhecer melhor a partir do momento em que começam os jogos. Até ao início dos jogos existem situações bastante fora do comum, que eu não esperava, porque normalmente aquilo que nós vemos, pelo menos no primeiro livro e no primeiro filme, é que os tributos vão todos para o Capitólio e depois então são enviados para a arena, mas a arena não é no Capitólio, pelo menos não dá a sensação de ser no Capitólio. Neste caso, a arena é no Capitólio e é literalmente um jardim zoológico e que, com o passar dos dias, enquanto eles estavam lá, acabou por sofrer alterações, porque houve atentado de bombas e por aí fora. Houve assim, situações bastante estranhas. Então vamos vendo toda uma situação estranha a acontecer, porque, lá está, quem já leu os Jogos da Fome tem a perspectiva de uns jogos diferentes daqueles que nós vamos ver neste livro. Então temos sempre esta balança, esta dificuldade em conseguir separar as duas coisas, porque fazem parte da mesma série. Temos uma personagem que é a mesma, com postos, ou seja, com níveis sociais diferentes, porque neste livro ela é um estudante e mentor, e no caso dos livros dos Jogos da Fome, ele é o presidente de Panem. E depois também temos, lá está, esta dupla perspectiva, os jogos atuais, entre aspas, e os 10º Jogos da Fome. Tudo isso torna a história bastante interessante, mas ao mesmo tempo muito estranha de estar a ler. Eu gostei, demorei muito a ler, isto é a realidade. Eu comecei a ler finais de maio o livro, só o acabei agora, não por não estar a gostar, mas
porque a faculdade queimou os fusíveis todos, literalmente. Tive uma fase complicada em que não conseguia ler nada, não conseguia mesmo ler nada, estava mesmo mal. Então não conseguia avançar no livro. Avançava 10, 20, 30 páginas no máximo, não conseguia avançar mais. Agora finalmente consegui começar a ler muito mais e terminar o livro. Gostei. Acho que existem exageros em alguns momentos, não nas descrições. Acho que as descrições são extremamente necessárias, tanto dos espaços como das personagens, porque a única forma de nós conseguirmos perceber cada personagem é com as descrições. Acho que haverem estes saltos temporais, porque muitas vezes o Snow vai-nos contando aquilo que se lembra dos tempos da guerra. Acho esses momentos importantes, mas acho que há cenas que são demasiado extensas, que não são necessárias. Acho que apesar de haver um balanço entre os diálogos e os momentos de reflexão, os monólogos, etc., acho que há certas situações, não com os diálogos, mas com os momentos de introspeção, de reflexão dos personagens, que são um bocadinho exagerados demais. Acho que há cenas aqui que era a mesma coisa ter ou não ter. E depois, por outro lado, apesar de haverem, lá está, espaços temporais que são muito, muito largos e às vezes demasiado, temos, se não estou em erro, são 2 momentos específicos, que é entre, acho que é a explosão de umas bombas e o início dos jogos, acho que é por aí, que passa muito depressa, às vezes ficamos um bocadinho confusos, e depois há um segundo momento, que é entre o final dos jogos e, lá está, isto termina uma parte e começa outra, e o que acontece com o Snow após a finalização dos jogos. Existe um salto temporal de algumas semanas, não sei se meses, e que faz ficarmos um bocadinho confusos. E depois o final também fica assim, porque a mudança das personagens é tão grande, do início para o fim do livro, mas tão grande, principalmente da Lucy e do Snow, dos sujeitos também, que fez-me tanta confusão, mas tanta confusão mesmo, pessoal. Mas, de uma forma geral, o livro é bom, a escrita é excepcional. Eu, a nível de livros que são traduzidos, tenho sempre muita atenção aos erros, tanto a nível de... Não, se calhar não tanto ortográficos, porque é raro acontecer, mas erros, por exemplo, de frásicos, às vezes lexicais e tudo, às vezes acontece. Neste não encontrei, felizmente. Infelizmente acontece muito noutros livros que eu tenho aqui traduzidos, com alguns erros. Este não aconteceu. Depois a escrita da autora é única, reconhecemos de longe. Quem já leu algo dela vai reconhecer a forma de escrita, porque é excepcional. A forma como ela agarra a história e consegue levar-nos a pensar em diferentes momentos, porque este livro foi publicado após a trilogia e muita gente poderia não gostar. Eu gostei, com algumas coisas que poderiam ter sido melhores, mas gostei. E na realidade estamos a ler o livro, estamos a ser levados para um futuro, para aquilo que nós já conhecemos de algumas personagens, para aquilo que nós já conhecemos dos jogos, e essa parte é bastante interessante e eu gostei principalmente disso. Gostei de ver um Snow um bocadinho diferente daquilo que se vê na trilogia original, e acho que é um livro bom. Tenho aqui momentos em que, sério, não chorei com este livro, foi uma surpresa para mim porque não chorei, mas tem momentos aqui, principalmente na parte do canibalismo, que me enojou um bocadinho. Na parte da violência contra os animais também para mim foi complicado, mas de resto acho que o livro está bom. Eu dei-lhe 3 estrelas e meia, não consigo dar mais. Se calhar se tivesse lido este livro do início ao fim num momento bom, teria dado melhor pontuação, mas lendo da maneira que li, 3 estrelas e meia, acho que vale muito a pena. Todos aqueles obviamente que gostam da série ou que ainda não começaram a série e que depois vão querer ler o Hunger Games, comecem por este aqui, para ficarem a conhecer um bocadinho de como é que começaram os jogos, do porquê dos jogos, da própria personagem do Snow, e depois então sim comecem a ler a trilogia. Mas experimentem, leiam, porque provavelmente muitos de vocês vão amar o livro, apesar de eu ter gostado e não amado. Mas vale a pena. Por isso, pessoal, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemos no próximo vídeo.
Tchau!